Glória a Deus. Santo, pode perder a fé, Jesus. Cada dia que se passa em sua vida é como um sonho. Toda porta está fechada. Esperança não existe mais. Você sente a escuridão, eu sei, e o seu rosto já não brilha. Está cercado em toda direção. Está como numa ilha. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Onde são os teus amigos? Um a um se foram todos. É assim na hora má. No final a gente fica só. Mas há um que não nos deixa. Mesmo quando o sol não brilha, você está sofrendo tanto, está como numa ilha. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Deus, a paz do Senhor para os irmãos que ouviram o início do culto. Glória a Deus. Aleluia! Texto bem conhecido, livro do Evangelho de Mateus, capítulo de 11, versículo 28, bem conhecido, repetitivo, 28, 29. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Jesus. Som, aleluia. Glória a Deus. Não estou sozinho e neste meu caminho você vem comigo. Eu sei que apesar das tentações e até mesmo
contigo eu confesso, tu és meu Deus, meu Salvador, o dono do universo. E nas horas do perigo, você está bem perto. Contigo eu sou mais que vencedor. Contigo eu sou mais que vencedor. Nada pode nos separar, Senhor, do teu divino amor. Nada pode nos separar, Senhor, do teu divino amor. Glória a Deus. Deus abençoe. Nós temos esse Deus que está conosco. Glória a Deus. O Senhor Jesus, aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28, que nós lemos, chama a atenção sobre o cuidado de nós nos aproximarmos do Senhor Jesus. Ele já vinha fazendo muitos milagres, muitas maravilhas nos termos de Jerusalém. E o povo, uns criam nele, alguns judeus, outros endureciam o coração, como exatamente em nossos dias. Tá? A ponto dele dizer que se em algumas cidades quando ele passou fora dos termos de Jerusalém para os gentios, se ele tivesse feito tanto milagre como aconteceu nos tempos das cidades vizinhas de Jerusalém, mas que era dos termos dos gentios, ele ficou muito maravilhado em ver as pessoas dedicadas a querer ouvir a sua palavra, aprender do Senhor e reconhecer que não existia outro meio de salvação não seja Jesus Cristo, enquanto que em Jerusalém muitos batiam de frente com ele. Então ele vai dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Por que ele usou essa expressão? Nós vamos falar sobre isso, mas antes nós temos que entender o jugo de Jesus, porque o jugo ele era um instrumento que foi usado pela primeira vez na Mesopotâmia, onde quando surgiu as rodas, né? E ali eles começaram a usar nas carroças para levar os príncipes, os reis, as princesas, mas também foi usada a canga para dividir a carga com aqueles que lavravam a terra. É isso? Nós sabemos que Jesus ele é tão maravilhoso que ele tem uma linguagem muito maravilhosa, sabe falar com pessoas do campo. Jesus fala com os pescadores, fala com as pessoas da alta sociedade e fala conosco nessa noite também, né? Não sei de que maneira você está recebendo a palavra de Deus, como vai receber esta palavra, mas ele tem uma maneira gloriosa de falar conosco. Então ele usou para aquele pessoal, por certo, tinha mais pessoas ali do campo, ali naquela tarde, quem sabe, ou de manhã, não sabemos qual o horário que ele estava pregando essa palavra, mas ele se dirigiu para aquelas pessoas e disse: vinde a mim, todos que estáis cansados. Ele usa uma metáfora para dizer que assim como aquele jugo que era colocado sobre os animais para dividir a carga, o peso, ele quer também dividir esse peso tão pesado, né? Então muitas das vezes nós rejeitamos como os judeus rejeitaram. João capítulo 1 diz que veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos abriram o coração, desejaram receber, como alguns gentios, deu-lhe o poder de ser chamado filhos de Deus. Glória a Deus. Então, nos dias de Jesus Cristo existiam os saduceus, os fariseus, os essênios, cada um defendia alguma coisa tirada da Talmud ou dos 5 livros da lei de Moisés. Mas tinha muitos outros também que tinham em si grupo de ideias, de sugestões que para eles valia muito mais do que a lei de Moisés. Eu fico com a palavra de Deus, porque aquele que tiver os Gênesis, capítulo 1, Apocalipse 22, já é o suficiente para nós sermos abençoados, sermos salvos, ser libertos e herdarmos a vida eterna. Então, para que trazer um jugo tão pesado? Então, Jesus dizia que ele, os fariseus, e aqueles homens que eram para defender a lei, cumprir a lei, ensinar a lei, eles tinham colocado muitas coisas pesadas, das quais ele nem queria colocar um dedo para aliviar. Podemos citar alguns exemplos aqui, que eles tinham o costume de lavar as mãos quando eles chegavam do mercado. Quando ele dava oferta, também eles tinham o cuidado de lavar as mãos.
se usavam alguns vasos, quando chegavam em casa tinha que lavar aqueles vasos, instrumentos. Então eles colocavam todas essas coisas como superior ao que estava nos 5 livros da lei de Moisés, do Gênesis ao Deuteronômio. Então Jesus chama a atenção dele que era um jugo muito pesado. É por isso que nós vamos entender que não é o jugo material, nem o cansaço material, mas falava sobre costumes, de leis e coisas que se colocavam, que se tornavam um peso muito pesado sobre os ombros daqueles que ouviram a palavra de Deus. Então, quando Jesus chega então nessa cidade, os termos dos gentios, eles receberam de bom grado a palavra de Deus, porque ele diz: vinde a mim. Se a gente vai seguindo alguém que sabe o caminho, alguém que é mestre em tudo, e nós vamos seguindo ele, alguma coisa nós vamos aprender, sim ou não? Imagina Jesus, o mestre dos mestres, o Senhor do Senhor, porque naqueles dias não existia faculdade, não existia muito seminário como existe hoje, né? Que muita gente aprende, são tanta teologia, tantas coisas que se pode aprender nos nossos dias, quantas faculdades para tudo nessa vida, mas naquele dia não existia. Então, se alguém queria aprender, tinha que seguir os mestres, que eram os mestres que tinham bons ensinamentos. Então, os pais eram de costume colocar os filhos, quando cresciam, diante daqueles mestres. Exemplo disso, nós temos o apóstolo Paulo, foi crescido diante dos pés de Gamaliel, que era o mestre da época. Então, se a pessoa sabia tocar, então os pais já indicavam: não, você tem que ficar colado com fulano de tal, porque ele sabe tocar e você vai ser um bom músico. Se alguém que sabia trabalhar em matemática naquela época, fica com ele, você vai aprender muita coisa. Então, tudo que se aprendia diante do mestre. Agora, Jesus vem dizer: vinde a mim e aprendei de mim. Oh glória! Jesus só tem coisas boas para ensinar, meus irmãos. Se quer aprender de verdade e praticar em uma vida bem-sucedida, uma vida abençoada, segue o exemplo de Jesus, segue os passos de Jesus. Porque muitas das vezes nós fazemos, mas não do jeito certo. Muitas das vezes fazemos, mas não do jeito que Jesus ensinou, né? Nós até perdoamos, nós até amamos, mas não do jeito que Jesus ensinou. Um exemplo disso: chegou diante dele alguém com uma mulher pecadora, que eles queriam a cabeça da mulher, e chegaram para Jesus, o mestre dos mestres, e disseram: Senhor, essa mulher foi pegada em ato, em adultério. A lei diz que tinha que ser apedrejada, e tu que diz? E Jesus, com toda a sabedoria, com toda a paciência, com todo o amor da qual pode ser derramado em toda criatura, do qual ele derramou sobre cada um de nós. A Bíblia diz que ele derramou seu sangue no centro para mostrar este amor. Este amor está revelado na cruz do Calvário. E se nós parar para entender o significado da cruz do Calvário, que é verdadeiro amor, ali está uma prova do grande amor de Deus na vida de Jesus Cristo. Porque disse o apóstolo Paulo no capítulo 5 aos Romanos, que por alguma pessoa boa, alguém pode até colocar a mão no fogo, como diz aí fora, morrer. Agora, pelo injusto, pelo pecador, Jesus provou esse amor para conosco, dando a sua vida na cruz do Calvário. Então, quando nós entendemos e chegamos a acompanhar Jesus Cristo, nós vamos aprender com ele. Então, chegando para ele, aquela mulher com aquela grande multidão, creio eu, bastante pessoas querendo ouvir dos lábios de Jesus, o grande mestre, o grande ensinador da lei. E Jesus disse assim: começou a escrever na areia, e muitas pessoas foram saindo, e ficou só apenas Jesus e aquela mulher. E Jesus lhe disse para ela: cadê os teus acusadores? E assim: não ficou nenhum, e nem eu também te condeno, vá e não peques mais. Quem jamais poderia esperar uma palavra tão sábia, né, da parte do mestre dos mestres, do Senhor do Senhor? Talvez, se fosse nossos dias, talvez fosse alguém entrasse aqui doente ou enfermo, talvez seja culpa do pecado, né? Quem sabe? Essa é a nossa expressão, talvez, de alguém, né, como eu, talvez podia dizer, né? Eu lembro quando um irmão chegou na nossa igreja, estava com 2 braços quebrados, e alguém disse assim: isso é pecado, isso é pecado. Exatamente quando aconteceu com aquele homem que era cego de nascença. Já chegaram para Jesus e disseram: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele? Então são altos julgamentos, né, que muitas das vezes atrapalham a nossa amizade, a nossa unidade como servo de Deus, e dentro das nossas comunidades, junto com o nosso convívio com nossos parentes e amigos. Muitas das vezes por uma falta de sabedoria de uma palavra, muitas das vezes espalhamos ou nos afastamos um do outro. Mas Jesus, quem aprende com Jesus, só tem a ganhar, só tem a dizer: vinde a mim, ele aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mestre violento, ninguém vai aprender, né? Aprende logo. Quantas pessoas, né? Quantos mestres que não têm
aquela paciência de ensinar, né? Bate na cabeça da criança para aprender de qualquer jeito, bota de castigo, não é isso? Porque não tem a paciência. Mas Jesus diz: vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. Quando chegaram também diante de Pilatos, a turma gritaram dizendo: crucifica, crucifica. Ele olhou para aquela multidão. Ele podia usar uma palavra igual os profetas de hoje usam, né? Vocês todos serão amaldiçoados. Ou podia fazer como fez Elias, né? E de fogo do céu. Mas Jesus, olhando para eles, disse: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Mas glória a Deus, que quem aprende com Jesus é diferente. Então, o jugo de Jesus, ele é suave e o fardo é leve. Também era de costume naquelas épocas, quando eles passavam o instrumento sobre a terra para lavrar a terra, eles vinham com aquelas sacolinhas com a semente para semear sobre a terra. Então, além do arado, que era pesado, que ele tinha que controlar para que não saísse do trigo, ele tinha que carregar aquela sacola. Então, por isso que Jesus vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Olha que ele fala: cansado e sobrecarregado, por causa da sacola que ele ia trazer sobre o ombro, né? E quantas pessoas que estão com peso, né, de culpa muito grande, quando Jesus está para aliviar. Muitas pessoas andam com muitas crianças, né? Quantas crianças vão para a escola e ali tem um papelzinho dentro da bolsa, daquela sacolinha que o professor coloca: segunda-feira, livro de matemática, terça-feira, livro de português, quarta-feira, vai colocando. Mas tem criança que, por não ter a curiosidade de olhar, leva aquele fardo pesado da semana todinha, né? Era para levar só um livro na segunda-feira, um na terça, e ele leva aquele peso tremendo. Assim está a humanidade, por não conhecer a palavra de Deus, né? Pois cuidares nela ter a vida eterna. Jesus disse, né? E muitas pessoas estão levando fardo muito pesado, por quê? Não querem parar para ouvir os conselhos de Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E aí nós já vimos a promessa de Deus aí nesse texto que nós lemos aí, né? Aí o pastor falou que tem 31 mil promessas na Bíblia, 31 mil só para a igreja. Juntando da igreja com Israel, são mais de 8 mil promessas, né? E aí está uma das promessas: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Promessa de aliviar, né? De alívio para aqueles que estão cansados e abatidos e sobrecarregados. Muitas das vezes costumes podem levar pessoas, né, a ter um jugo pesado, ou às vezes a mágoa, sentimento, né, o ódio, o rancor. São tantas coisas que podem estar introduzido, como falei do garoto, né, com aquela mochila pesada, que às vezes nós guardamos em nossa mente, em nosso coração. E quantas pessoas que levam às vezes meses e anos com um jugo pesado, às vezes de quê? De não confessar, de não perdoar, é isso? Mas Jesus nos ensina a aprender com ele, que foi manso e humilde de coração, perdoou todos os seus algozes, perdoou todos os seus malfeitores, assim como ele perdoou. Ele nos ensina também a nós perdoar. Não é fácil, mas com Jesus se torna fácil, porque ele vai dividir o nosso jugo com ele, é isso? Quando nós estamos sobre os cuidados de Jesus, aprendendo com ele, aí nós aprendemos de verdade a amar o nosso próximo como ele nos amou. Somente com Jesus. Eu sei que é difícil, sozinho é difícil. Os judeus até hoje brigam lá, estão se matando lá na faixa de Gaza, agora o povo árabe, né? Porque ele não quis aprender com Jesus. Se tivesse aprendido com Jesus, estariam perdoando, né? Mas que Deus possa ter misericórdia daqueles que ouvem a palavra de Deus, que aprender com Jesus, o mestre do mestre, Senhor do Senhor, só temos a ter uma vida frutífera e abençoada. Então, aprender com Jesus é cada dia tomarmos a palavra da qual Ele está nos ensinando e fazer dela um exemplo para a nossa vida no cotidiano. Pois Ele diz que aqueles que ouvem a sua palavra e as praticam, Mateus capítulo 7, 26, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem e depois deixam de lado, não pratica, é semelhante também ao homem que edificou a casa, porém sobre a areia. E vem dos vendavais, a chuva, como aconteceu nos Estados Unidos esses dias aí, né? Casa edificada sobre a areia, vai tudo de água abaixo, né? Mas que são edificadas, podem observar, na rocha, estão lá de pé, porque a palavra de Deus é a verdade. Então, quando nós as praticamos,
as verdades da palavra de Deus no dia a dia da nossa vida. Senhor, ela nos ensina que devemos amar-nos ao nosso próximo. Se nós a praticarmos verdadeiramente, nós seremos abençoados e bem-sucedidos. Senhor, ela nos diz que nós temos que amar ao nosso irmão, independente do que ele fez por nós, muito maior que Jesus fez por nós, não é isso? Então, se Jesus fez aquilo que para os homens parece ser impossível, né? O que não podemos fazer com o nosso irmão, com o nosso próximo? Então, seguir Jesus, aprender com Jesus, é praticar aquilo que Ele está dando exemplo. E Ele diz que sereis meus discípulos, se fizerem o que eu vos mando. Olha que maravilha, não é isso? Sereis meus discípulos, se fizerem o que eu vos mando. Quando o povo, a igreja primitiva, começou a observar o que Jesus fez e andou fazendo, e Deus era com ele, os milagres aconteciam, eles começaram a colocar no seu coração: aconteça o que acontecer, não estão nem aí para sofrimento, para perseguição. Eles encaravam os imperadores, né? E os imperadores diziam: vocês têm que dizer que eu sou Deus, tem que se dobrar e dizer: Senhor imperador, Senhor meu Deus. E eles disseram: jamais. E muitos deles foram jogados nas fornalhas, outros foram jogados ali junto dos leões, outros em fogueira. Quase eles falam que é fogueira santa, mas na verdade não foi santa coisa nenhuma, porque tinha muitos cristãos com seus familiares, seus filhos, tudo lançado ali naquelas fogueiras. Então de santo não tinha nada, só tinha mesmo servos de Deus que estavam sendo queimados, não é isso? Mas a história diz que era fogueira santa, mas não era tão santa assim não. Mas porque eles aprenderam com o Senhor Jesus a não recuar, viver a palavra de Deus. De igual modo também Daniel e os seus companheiros em Babilônia preferiram ser lançados na fornalha ardente, ser jogados junto dos leões, mas eles não recuaram, nem negaram o nome de Jesus, mas tomaram aquele que eles aprenderam na lei, que Deus e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então eles viviam a palavra de Deus. Cada dia que eles seguiam diante dos deuses babilônicos, mas eles guardavam viva a sua fé no Deus verdadeiro. É o que Deus espera de cada um de nós, daqueles que estão ouvindo a sua palavra, porque muitas pessoas têm aprendido a palavra de Deus. São tantos seminários, são tanto teórico, tanto livro escrito por aí, mas se perguntaram a esses mesmos que escreveram essas multidões de livros: qual deles você está seguindo? Qual deles você está obedecendo cada dia? Qual deles você tem tornado um modelo para a sua vida, né? Muitas das vezes vai fazer com que muitos parem para pensar e demorar a dar a resposta. Mas Deus, na sua palavra, Ele nos espera que aqueles que servem a Ele sirvam em espírito e em verdade. Como nos diz a lição que nós aprendemos no primeiro trimestre, nesse trimestre agora, a primeira lição: as bênçãos de Deus são condicionais. Se ouvir a palavra de Deus, se guardar a palavra de Deus, se obedecer a palavra de Deus, se viver a palavra de Deus, então verdadeiramente sereis abençoados e herdarão todas as promessas de Deus, né? Então muitas bênçãos de Deus são condicionais. Então nessa aqui tem condição: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora a condição: tomai sobre vós o meu jugo e aprender de mim. É tomar o jugo de Jesus. Segundo, compartilhar com Ele. Quantas das vezes nós queremos, muitas das vezes, chutar no balde, como dizem muitas pessoas, quando estão diante de situações, de circunstâncias, né? Eu lembro que quando, 2 semanas atrás, 2 horas da manhã, no hospital ali procurando, e a minha esposa gritando: meu Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E teve pessoas que falam assim: cadê o seu Deus? Cadê ele agora que não veio te socorrer? Foi muito mais que ele já fez por nós. Ou melhor, ele fez o que ninguém poderia fazer: morrer na cruz de Calvário. Isso aí não é problema. Se ele quiser, ele cura. Se ele não quiser, ele leva para a glória. E daí nós saímos, foi para um outro hospital e Deus nos deu a vitória. Porque muitas das vezes o adversário, ele quer nos afrontar, quer nos confrontar. Mas quando nós aprendemos com Jesus, ele não nos deixa só, ele nos dá a resposta também. Então, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. São as condições: é seguir a Jesus, pegar o jugo dele e aprender com ele, porque muitas das vezes aprendemos, mas não praticamos, não é isso? É outro perigo muito grande também, que faz com que as pessoas estejam bem distantes. Às vezes estamos à vista das bênçãos, das promessas de Deus, mas pelo fato, glória a Deus, de nós não submetermos a palavra de Deus ao jugo de Jesus,
Aí muitas das vezes ficamos vendo a bênção de Deus, mas estamos como quem ausente delas. Mas que possamos nessa noite aprender nesse texto, a todos que estão ouvindo a palavra de Deus, até pela internet, sabe que não basta ter uma Bíblia em casa, não basta ter uma coleção de livros na estante, de bons livros, de bons autores. Precisamos viver a palavra de Deus, aprender com Jesus, que Ele é manso e humilde de coração. Se você não gosta de perdoar, se você não gosta de amar verdadeiramente, vai para Jesus, né? Vem para Jesus, porque Ele nos ensina cada dia como vivermos e sermos abençoados vivendo a sua palavra. Sozinho você não vai conseguir, porque se fosse assim Jesus não teria dito, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Aí está o segredo, tomar o jugo de Jesus, dividir as suas cargas com o Senhor. Você possa ter essa palavra de Deus como uma reflexão na sua vida, no seu coração. A todos que estão ouvindo a gente pela internet, saber que nessa vida, para ser bem sucedido, ser abençoado, tem que ter Jesus no coração. Não é ter carro, não é ter casa, não é ter fortuna, não é ter muita cultura, não tem muito conhecimento. A Bíblia cita diversas pessoas, dezenas e dezenas de pessoas que não tinham nenhum conhecimento, mas abraçaram a Jesus, o jugo de Jesus, aprendeu com Jesus e foram abençoados nessa vida. Quer ser abençoado por Jesus? Toma o jugo de Jesus, submeta a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, porque de ensinamento e conhecimento tinha muito naqueles dias. Repito novamente, tinha os essênios, tinha os fariseus, tinha os saduceus e os outros zelotes, mas nenhum deles foram fiéis ao Senhor, porque não guardaram a palavra de Deus, guardaram apenas rudimentos, costumes, ideologias de pensamento. Ideologias que são muitas boas, muitas das vezes, mas só fica de pé enquanto só surge uma melhor. Agora a palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus diz que ela é comparada à chuva e ao orvalho, que quando cai não volta para si, antes da semente faz produzir a semente daquele que a plantou. Assim é a palavra de Deus, saída da parte de Deus, que já saiu, está escrito nas páginas sagradas. Nenhuma delas cai por terra sem antes ter o seu cumprimento na palavra de Deus. Então, quer ser abençoado, quer ser salvo, abrace a palavra do Senhor, viva a palavra de Deus, e assim serás abençoado hoje e eternamente.